Uma das passagens que registram de maneira majestosa o ser de Deus é a do profeta Isaías no capítulo 6, no verso 1, quando ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, diz o profeta. Essa passagem, no meu ponto de vista, retrata muito bem o ser de Deus, porque o apresenta grandiosamente no meio de um espaço de caos, de catástrofes. É o registro do chamado do profeta Isaías, que ocorre exatamente no ano do rei Uzias. Uzias foi rei em Judá durante 52 anos. Ele reinou de 791 a 740 a.C. Seu governo produziu grande ascensão para Judá. Ele guerreou contra os filisteus, contra Asdod, conquistou territórios, edificou cidades, torres, cavou muitos poços, cisternas para o povo ter água em abundância. A Bíblia diz que ele era amante da agricultura, possuiu muitos gados, organizou um exército numeroso com uma tecnologia de guerra profundamente avançada. Eram milhares os homens que estavam prontos a servi-lo em batalha, homens poderosos, fortes em guerra. Diz a Bíblia que Uzias foi ajudado por Deus até que se fortificou, porque ele se orgulhou e transgrediu contra Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso, coisa que não lhe era permitida. Apenas o sacerdote poderia fazer isso. O castigo divino para ele foi exatamente uma enfermidade, uma lepra. Ele adoeceu, ficou impedido de morar junto dos outros cidadãos de Judá, mas acabou morrendo doente. É exatamente no ano da morte do rei Uzias que Isaías disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O rei estava doente, estava por morrer, ou quem sabe já havia morrido. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. A visão revela Deus de maneira majestosa. Coisas celestiais são apresentadas de maneira terrena, de maneira simbólica, para a gente entender exatamente a grandeza do Deus eterno. O Senhor estava sentado, as orlas enchiam o templo, sugerindo como se fosse exatamente um templo celestial. Serafins voavam, anjos santos e puros, diante de Deus voavam com suas asas, e eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O templo estava se enchendo de fumaça, como que revelando a glória e a grandeza de Deus. Essa visão revela Deus de maneira muito clara para nós, meus queridos irmãos. Revela Deus no meio do caos como sendo um ser soberano, um ser imutável. Enquanto os homens estavam preocupados, possivelmente pela doença ou pela morte do rei Uzias, Deus estava assentado no seu alto e sublime trono. É um trono alto, sublime, porque é distinto do controle dos homens. É superior ao reino dos homens. Os reis morrem, os reis deixam de reinar, mas o Senhor continua reinando no seu alto e sublime trono. Quem é que está sobre o trono? O rei de Judá está por morrer, ou quem sabe já estava morto, mas o rei de toda a terra, chamado aqui de Adonai, o Senhor, o soberano, ele é quem domina sobre todo o universo, e diante dele nenhuma fraude, nenhum pecado, nenhum orgulho se passa por justiça, por verdade, porque ele perscruta todas as coisas. Eu li essa passagem e fiquei pensando exatamente sobre as situações, as circunstâncias que nos deixam perplexos em nossos dias. Muitas vezes o futuro, o receio do amanhã, roubam nossa paz de maneira profundamente significativa. Eu penso que aquela nação estava com essa sensação: e agora o que vai ser? O grande rei morreu,
O rei que nos trouxe paz e segurança morreu. E é nessa situação que Deus aparece a Isaías para chamá-lo para o ministério, dizendo que o Senhor estava sentado no seu alto e sublime trono. Nada roubava a sua paz, a sua tranquilidade. Eu penso que talvez foi nisso que o apóstolo Paulo imaginou quando escreveu em Filipenses capítulo 4, verso de número 7, dizendo que quando nós apresentamos diante de Deus as nossas ansiedades pela oração, súplica e ação de graças, diz ele, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Essa paz que Deus tem, reinando soberanamente, quando tudo está aparentemente um caos, Ele tem um controle, Ele tem um plano, nada é casual, nós precisamos apenas confiar e descansar nele. Hoje, 27 de março de 2020, nós estamos em quarentena aqui no Brasil, em isolamento social por causa da pandemia provocada pelo Covid-19, o coronavírus. Nesse tempo, nós precisamos aprender que Deus reina absolutamente e nada foge do seu controle. Ele tem um plano, nós precisamos apenas confiar que os homens se equivocam, entram em crise, mas Ele continua a governar. Que Deus te abençoe, guarde isso no seu coração, para o conforto de sua alma, para a paz no seu coração.